Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para a nossa primeira aulinha de hoje, eu quero que vocês peguem a apostila de português na página 27. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência do futuro. Mas antes, eu quero que vocês completem lá na página 26. Depois que vocês finalizaram a linha do tempo que vocês fizeram lá na página 25, quero que vocês marquem aqui se vocês inseriram o nome na linha do tempo, se organizou as informações em ordem cronológica, na ordem que os fatos aconteceram, se usou pontuação adequada e se iniciou as frases com letra maiúscula. Isso é muito importante. Caso tenha respondido não a algum item, vocês precisam voltar lá e fazer as correções, porque as pontuações são importantíssimas e iniciar frases com letras maiúsculas também. Por ser uma linha do tempo, os fatos têm que acontecer em uma ordem cronológica e vocês devem ter inserido o nome lá na linha do tempo. Depois, para os colegas que estão em casa e não verão a apresentação dos amiguinhos na escola, o que vocês irão fazer? Vocês irão pedir a alguém da família que responda para vocês em que ano nasceram, quando começaram a andar, pode ser o irmão, a irmã. Quem não tem irmão ou irmã pode perguntar para o priminho, pode perguntar até para a mamãe e para o papai. Mesmo que eles não lembrem quando começaram a andar ou quando começaram a falar. Façam mais ou menos uma estimativa e também um fato marcante da vida deles e o que mais chamou a atenção na linha do tempo. Eles não vão ter tido uma linha do tempo completa, mas vocês podem perguntar para eles os fatos mais marcantes da vida deles e escreverem aqui. Então, agora nós vamos lá para a nossa página 27. Falar sobre a ciência do futuro. Você já imaginou como será o futuro? Que tecnologias serão desenvolvidas? Quais serão os avanços científicos? Neste capítulo, nós vamos poder imaginar o futuro. Vamos ver o que cada uma dessas páginas nos reservam. Vocês sabem que o avanço da tecnologia está muito presente na nossa vida. Ela vem evoluindo com o passar dos anos. E será que ela só teve mudanças positivas? Vocês imaginam quais serão as próximas invenções? O que teremos de científico, de invenções científicas para o futuro, já com tanta tecnologia na nossa época, na nossa atualidade? Com o avanço tecnológico, como você imagina que serão as relações entre os seres humanos? Como que vocês veem a relação entre as pessoas com tanto uso do celular, com tanta tecnologia rodeada de tanta informação? As pessoas ainda conversam, elas dialogam entre si, ou ficam apenas presas a esses aparelhos que são muito importantes, mas que devem ser utilizados com bastante consciência. Você já teve alguma ideia mirabolante de como tornar um objeto que existe na atualidade melhor e mais eficiente? Já tiveram alguma ideia? Pense um pouco e desenhe um objeto do futuro. Lembre-se de dar um nome a ele e indicar sua utilidade. Por exemplo, um carro. Nós já conhecemos os carros, os modelos atuais. Cada um, com o passar do tempo, eles vão modernizando, vão colocando mais equipamentos, mais tecnologia. Mas vocês já tiveram alguma ideia assim bem mirabolante de como será um carro do futuro? Ou qualquer outro aparelho, um celular, uma TV, uma bicicleta. Então, vocês irão desenhar algo mirabolante, aí não pode ser muito simples, tem que ser o futuro. E vão dar um nome à criação de vocês. Página 29. Manual. Um cientista desenvolve e sistematiza conhecimentos adquiridos por meio de pesquisa, observação e experimento.
Existem muitos personagens cientistas. Você conhece algum? Vamos ler um pouquinho aqui alguns trechos do Manual do Cientista do Franjinha, da Turma da Mônica. Oi, leitor! Não é nada fácil ser cientista da turma. Tem sempre alguém pedindo para eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona alguma coisa. Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Agora, que tal descobrir o cientista que existe em você? Vamos descobrir o cientista que existe em nós. Então, o Franjinha, como ele é um cientista muito, muito inteligente, ele se cansou das pessoas ficarem perguntando as coisas para ele o tempo todo, querendo saber como funciona. Então, ele decidiu fazer um manual do cientista. ABC das invenções. A. Aerodinâmica, ciência que estuda a força do ar sobre qualquer coisa que esteja em movimento. Os engenheiros usam as leis da aerodinâmica na hora de projetar aviões e carros. Olhem como a aerodinâmica é muito importante. E a aeronáutica? É o estudo das viagens aéreas e das aeronaves. E Android? Um robô com forma humana. O que é um condutor elétrico? É um manual por onde pode passar uma corrente elétrica. E um filamento? Fio fininho de metal que fica dentro das lâmpadas elétricas. Ele acende quando é aquecido pela corrente elétrica. E um fonógrafo? Um aparelho antigo que toca sons gravados em discos metálicos. Corrente elétrica é a passagem de energia elétrica através de um condutor elétrico. E o que é ficção científica, como nós vimos naquele romance de ficção científica? É uma história imaginária baseada em temas científicos. Vocês podem ler também algumas palavras ali na página 32, por exemplo, que é um hidroavião, que é um avião capaz de decolar e pousar na água. Hidro quer dizer que é de água. O que é um ímã, um isolante elétrico, uma patente, um robô. Robótica, que é a técnica de construção de robôs. Motor a combustão. E a experiência 2, o que nós vamos fazer? Teste seus reflexos. Toim. Se alguém encosta o dedão no fogo sem querer, o que faz? Tira logo o dedão de lá. E quando espeta o dedo num espinho, encolhe o braço rapidinho. Essas reações são chamadas de reflexos. Os reflexos são movimentos que a gente faz sem pensar, para defender nosso corpo de perigos. Você quer testar os seus reflexos? Então peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tente de novo e de novo. No final, você vai ver que é quase impossível não fechar os olhos, porque os reflexos acontecem sem que a gente tenha controle sobre eles. Outro reflexo fácil de testar é o do tendão do joelho. Se você der uma batidinha de leve neste tendão, a sua perna mexerá. Isso acontece porque, com a pancadinha, o músculo se contrai automaticamente. Para fazer esse teste, tome cuidado. Não vá pedir para a Mônica bater, hein? As páginas que você leu indicam um manual do quê? Para que serve o manual que nós acabamos de ler? Que está dividido em partes marcadas por diferentes títulos? Sim. Está organizado em apenas uma parte? Não. Traz definições científicas? Sim. Conta a história de como o Franjinha se tornou cientista? Não está contando a história dele. E propõe alguns experimentos? Sim, até como esse que nós acabamos de ver aqui sobre os reflexos. Inicialmente, Franjinha apresenta ao leitor uma justificativa para a criação do seu manual. Que justificativa é essa? Lembra o que ele falou? Ele disse que criou o manual para que ele pudesse divulgar suas experiências e contar mais um pouquinho sobre o mundo da ciência. E que gênero textual é usado para apresentar essa justificativa ao leitor? Esse gênero aqui nessa primeira página é uma carta. Então, vamos marcar lá, carta. Justifique sua resposta, porque há uma saudação ao leitor com o uso do vocativo, o corpo da carta e a assinatura de Franjinha.
Que informações são encontradas na seção ABC das invenções do Manual do Franjinha? Termos científicos e suas definições. Número 6. Qual é o gênero textual das explicações presentes em ABC das invenções? Verbete, um verbete de dicionário. As palavras dessa seção seguem alguma ordem? Qual? Seguem uma ordem alfabética. Começa com a letra A, aqui. Aí depois não tinha palavras com B, foi para a letra C. Não tinha com D, foi para a letra F. Então, segue uma ordem alfabética. Releia o título dessa seção do manual. ABC das crianças, ABC das invenções. O que as letras ABC indicam? Indicam a ordem alfabética, remetendo ao dicionário. Assim como é um verbete de dicionário, está em ordem alfabética. O que significa das invenções? Significa que as palavras apresentadas são referentes ao assunto científico, as invenções. O manual é um gênero formado por textos com funções variadas, expor informações e dar instruções sobre um dispositivo, orientar procedimentos de trabalho ou auxiliar o leitor na solução de problemas. A seção Teste seus reflexos explica como acontecem os reflexos no corpo? Sim. Explica que um músculo, por exemplo, se for no joelho, um músculo contrai e a perna puxa automaticamente. E conta como o reflexo foi descoberto? Não conta a história do reflexo, como ele foi descoberto. Propõe experimentos e ensina a realizá-los? Sim. Propõe um jogo e ensina a realizá-los? Não fala nada de jogo. Agora que nós já fizemos até a página 35 da nossa apostila, vamos lá para o caderno de atividades na página 10. Ainda falando sobre linha do tempo da nossa aula anterior, vocês vão ler o textinho aqui de quem foi Júlio Verne, onde ele nasceu, continuando nesta página, e relembrar aqui que uma linha do tempo é um gênero textual que possibilita a visualização e a compreensão dos fatos que marcaram determinado período de tempo, na ordem em que esses fatos aconteceram. Vão transcrever aqui o trecho da biografia que indica que Júlio Verne era francês. Por exemplo, Júlio Verne nasceu na cidade de Nantes, na França, em 8 de fevereiro de 1828. Então, esse é um trecho que comprova que ele é francês. Na página 17, a biografia que você leu expõe alguns fatos da vida de Júlio Verne. Vamos completar aqui com a linha do tempo com os acontecimentos abordados no texto. Então, primeiro, fala do nascimento de Júlio Verne. Depois, fala sobre a publicação do livro 5 Semanas em um Balão. A informação seguinte é a publicação do livro 20.000 Léguas Submarinas e, em 1905, o falecimento do ator, do escritor. E na página 12, muito legal essa atividade sobre os adjetivos pátrios, que são aqueles adjetivos que caracterizam as pessoas, seres ou objetos de acordo com a sua origem, de acordo com o local onde eles nasceram. Por exemplo, nós nascemos no Brasil, nosso país é Brasil, nós somos brasileiros. Eu nasci no estado do Paraná, sou paranaense. E até mesmo a cidade onde nós nascemos. Vocês que nasceram aqui são prudentopolitanos. Ou então eu que nasci numa cidade chamada Veracruz, sou veracruzense. Então, os adjetivos pátrios, eles caracterizam as pessoas e de acordo com a origem, pode ser animais ou pode ser seres ou objetos. Então, vocês vão consultar um dicionário e anotar os adjetivos pátrios na forma masculina e feminina. Alguns que vocês não saibam. Por exemplo, quem nasce na África do Sul, feminino e masculino. Sul-africano, sul-africana. Observem que não precisa ser escrito com letra maiúscula, porque não são nomes próprios, são apenas adjetivos pátrios. Quem nasce no Líbano é libanês e feminino é libanesa. Por exemplo, deixa eu ver se tem mais alguns que vocês podem não saber. Marrocos, marroquino e marroquina. Mas com certeza o papai ou a mamãe vai poder ajudá-los. Colômbia é fácil, Holanda, Rússia. Rússia, quem nasce na Rússia, masculino, homem é russo.
e mulher é russa. Na Colômbia, colombiano, colombiana. E vocês vão ver que quais países apresentam o mesmo adjetivo pátrio para ambos os gêneros? Vão ver que na Bélgica, quem nasce na Bélgica, tanto masculino quanto feminino, é belga. Não tem belgo e belga. É belga para masculino e feminino. E também quem nasce no Canadá. É canadense, seja masculino ou seja feminino. Então, Bélgica e Canadá. Analise as frases a seguir e complete com os adjetivos pátrios adequados. Quem nasce no Brasil é muito fácil. Então, eu quero que vocês leiam as frases e completem. Então, um grande beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a tia. Tchau, tchau!